Salve pessoal, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui. Então quero falar um pouco aqui sobre a questão de Jesus Cristo. Tem pessoas que não acreditam que Jesus Cristo existiu, né? Acreditam que é uma mitologia. Também já pensei assim. E, na verdade, histórica é assim, ó, cientificamente falando, historicamente, história e ciência é a mesma coisa, é importante entender isso. Historicamente falando, de um ponto de vista científico, Jesus Cristo existiu como pessoa. Você querer discutir se ele era um ser dévico, se ele era Deus, se ele fez aqueles milagres, é uma coisa. Você querer discutir se ele existiu ou não, se ele é uma mitologia, é outra. Então a gente está num ponto de conhecimento, de acesso à informação, que as pessoas não têm direito de não acreditar que Jesus existiu, certo? Uma personalidade histórica. Existem mais evidências científicas para a existência de Jesus Cristo, do ponto de vista que é uma existência lastreável. O que eu quero dizer com isso? Bom, a Bíblia conta uma história que você pode lastrear os reis, os imperadores, os pontos históricos, os lugares, eles estão todos lá. Onde Jesus foi crucificado, onde Jesus foi enterrado, o lastro existencial familiar dessas pessoas, o rastro sanguíneo dos apóstolos. Ou seja, existe um lastro ali. Existem provas. E essas provas são muito maiores, muito mais contundentes do que muitas personalidades históricas que as pessoas não se perguntam se existiu ou não. Como, por exemplo, Aristóteles, Platão, até mesmo Júlio César. Então a gente sabe que existiu. E a Bíblia, é importante a gente ter essa consciência de que a história, a, 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 a arqueologia, por exemplo, que é a parte da ciência em que busca entender o que da história existiu, né, vai atrás das evidências, né, e constrói essa narrativa histórica sobre o que realmente aconteceu ao longo da história. Essa narrativa cronológica a gente traz da onde? Da Bíblia. A Bíblia é o texto histórico que conta a história da humanidade. Quiçá é o único, os outros são pautados nela. A história da humanidade está contida ali. Então, chega até a ser engraçado pessoas não acreditarem na Bíblia. Acharem que é um texto escrito. Tudo bem achar que é um texto que não foi escrito por Deus, beleza, é um outro ponto de discussão. Que existem. Aí é uma outra narrativa, envolve outros argumentos para comprovar que sim, foi Deus que escreveu. A gente pode entrar nisso num outro vídeo. Mas, de um ponto de vista histórico, de lastro histórico, a Bíblia é o livro em que a humanidade se baseia para dizer o que aconteceu na história. Aí vem os arqueólogos e vão lá e a vida dos arqueólogos é isso, tentar descobrir, encontrar os monumentos, onde está qualquer... Né? Tanto é que, buscam a Arca da Aliança até hoje, não sabem onde está, buscam a lança do destino, que foi a que perfurou Jesus Cristo até hoje, a, a como é que chama? A Arca de Noé. E como existem várias outras coisas que foram encontradas. As pessoas sabem. Se eu não me engano, existe até hoje lá a casa onde Jesus nasceu. Eu acho que eu me lembro de ter visto isso num vídeo, que era onde o pai dele fazia as coisas com madeira, tal, era um lugar pequeno, etc. Esses lugares, sabe, estão lá. Então a pessoa que quer discutir se Jesus existiu ou não é uma pessoa completamente ignorante, alheia à história da humanidade, né? A história em si, do ponto de vista científico. Então vamos reagir a esse vídeo aqui. Independentemente de qual seja a sua religião, é inegável o impacto gigantesco do crescimento
cristianismo na história da humanidade. Hoje são mais de 2 bilhões de cristãos no planeta, né, quase 1/3 da população mundial, e para qualquer lugar que você olhe, você vê sinais claros dessa presença, né, numa cruz na parede, numa bíblia na mesa, uma paróquia na esquina, uma catedral no centro da cidade, um nome de rua, um panfleto, uma pintura, uma música, uma estátua, uma série de TV, um vídeo no YouTube, enfim, tudo. Então, olha que interessante essa questão. Hoje, é muito difícil negar Cristo como Messias, como Salvador. Né? Muito, como ele está falando aqui, Cristo está espalhado pelo mundo todo. Muitas pessoas acreditam, têm a fé nele, acreditam que ele era o Messias, se identificam como cristãos. E aí você tem todas as categorias de cristãos e igrejas católicas, evangélicas, e todas têm esse ponto em comum que é Jesus Cristo. Então, hoje, a gente está olhando de hoje para trás, mas se você se pegar olhando de trás para cá, se você pegasse uma pessoa do tempo de Jesus e colocasse aqui, acho que essa pessoa olharia com outros olhos, assim, porque naquela época, pô, uma criança, filho de carpinteiro, era uma pessoa normal. Tudo bem, tem as questões dévicas, né? Todas aquelas magias, aquelas coisas que Cristo fazia, segundo os relatos históricos bíblicos, os apócrifos e tudo mais, que acreditar ou não é uma outra discussão, mas era um ser pequeno, um humano ali que se dizia ser Deus, dizia ser filho de Deus, dizia ser rei de Israel. Naquela época era fácil negar, dizer que não. Naquela época o mundo existia a bruxaria, a magia, existia o Egito. Aquilo não era tão... Claro, era incrível, acredito que deveria ser, né? Óbvio, mas em outros lugares existiam outros tipos de magia também, sabe? Então, se você olhar de trás para frente, aquela pessoa que muitos duvidavam do que falavam e que conseguiu alguns apóstolos e alguns seguidores ali se dizendo. Imagina hoje uma pessoa chega do nada, um ser chega e fala: eu sou filho de Deus, eu sou rei de Israel, não sei o quê. Muitos duvidariam. E, tanto é que ele foi prego na cruz por conta das coisas que ele fazia e dizia. E olha o que se tornou, a ponto de abocanhar o mundo. O tempo se conta através dele, por causa dele, depois dele, desde sua morte. Ele reiniciou o tempo. Tanto é que se você pegar o calendário de Israel, é diferente, certo? Então, olha essa figura, historicamente falando, olha essa figura. Se você não acreditar no lado dévico dele, mágico, você minimamente tem que concordar que é a figura mais importante da história da humanidade. A ponto de ser tão incrível que pessoas nem acreditam que ele existiu, acham que é mitologia, só que não é. Olha isso, que bug. Me fale uma outra personalidade histórica tão gigantesca quanto o Cristo. E olha que temos excelentes candidatos. Napoleão, Júlio César, o próprio Salomão, né? Ciro II, Dom Pedro II. Mas quem são esses seres gigantescos perto de Cristo? Poeira. Né? Talvez ali um dos mais incríveis depois de Cristo, na minha opinião, seja Salomão. Mas ainda assim é muito distante, sabe? Tudo isso de alguma forma remete à figura central do cristianismo, que é o Cristo, né? Jesus de Nazaré. Ou pelo menos é o que dizem. Porque se por um lado as evidências históricas da existência do cristianismo são de fato infinitas, por outro lado as evidências históricas da existência do seu fundador, Jesus, já são bem mais limitadas. Mas elas existem. E nesse vídeo então a gente vai dar uma olhada nessas evidências e analisar o quão sólidas elas são para sustentar a afirmação de que Jesus de Nazaré, o personagem histórico, realmente existiu. Para isso, primeiro a gente vai examinar as evidências arqueológicas diretamente ligadas a Jesus, depois as evidências textuais divididas em fontes greco-romanas, judaicas e cristãs, e por fim a gente vai fazer um balanço de todos esses dados
e avaliar se eles são de fato conclusivos ou não. E eu acho interessante começar pelas evidências arqueológicas, porque geralmente esse é o tipo de evidência que as pessoas valorizam mais. Evidências palpáveis, concretas, sólidas, tipo os restos mortais da pessoa, ou uma lápide com seu nome, ou uma moeda com seu rosto, cunhada quando a pessoa era viva, ou alguma coisa parecida. Mas o problema é que esse tipo de evidência é extremamente raro, e quando ele existe, é mais por causa de pessoas da mais alta elite da sociedade, o que não era nem de longe o caso de Jesus. E mesmo assim, mesmo para membros da Tá vendo o que ele falou? Uma pessoa que não fazia parte da mais alta elite. Uma pessoa que era andava com prostitutas, com ladrões, com a escória da sociedade. Que era visto como um louco, um bruxo. E ainda assim, culturas, povos dos quatro cantos da terra contaram sobre sua história e se converteram sob seu nome. Uniu o mundo. Quem poderia fazer isso senão o próprio Filho de Deus, senão o próprio Deus? Porque ou você aceita que o cara era uma pessoa e ele era muito foda, ou você aceita que isso é uma obra divina. Elite, esse tipo de evidência é raríssimo. Até recentemente, a gente não tinha nenhuma evidência arqueológica, por exemplo, que validasse a existência histórica de Pôncio Pilatos, que era a pessoa mais poderosa da Judéia nos tempos de Jesus. A gente não tinha nenhum vestígio do seu corpo, nem da sua sepultura, nem de moedas com seu rosto, nem com seu nome, nem estátuas, nem nada. E não tem até hoje, nada disso que eu mencionei, né? Mas a gente tem, desde 1961, poucas décadas atrás, uma inscrição numa parede na cidade de Cesareia Marítima que fala de um tal Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, que dedicou a construção, da qual faz parte daquela parede, a um tal Tibério. E como a gente já tinha evidências textuais de que de fato houve um prefeito da Judéia chamado Pôncio Pilatos durante o governo de um imperador chamado Tibério, fica fácil entender essa inscrição e considerar que ela é realmente uma evidência sólida, concreta, da existência desse personagem histórico. Mas é só isso, né? Essa é a única evidência arqueológica realmente ligada diretamente a Pilatos. E de novo, né, a gente está falando aqui da autoridade máxima da província da Judéia, quando Jesus supostamente teria existido. Agora imagine então o que seria razoável esperar em termos de evidências arqueológicas sobre um camponês de Nazaré do interior mais remoto dessa província, né, da província da Judéia. Então, sobre evidências arqueológicas diretamente ligadas a Jesus, realmente a gente não tem nada. Assim como a gente não tem nenhuma evidência arqueológica ligada diretamente a praticamente nenhum dos seus contemporâneos e conterrâneos, incluindo aí pessoas muito mais ricas e politicamente influentes do que ele. Por isso a gente vai focar ao longo desse vídeo mais nas fontes escritas mesmo. Aliás, na verdade, antes de ir para as fontes escritas, tem sim uma evidência arqueológica que é o que chega mais perto de ser algo sólido e concreto a respeito de Jesus, que de vez em quando aparece nas discussões sobre a existência histórica desse personagem, que é essa caixa aí que vocês estão vendo. Esse objeto aí é um ossuário, que é um recipiente de ossos típico dos sepultamentos judaicos do primeiro século. Ele foi encontrado em 2002 e o que torna ele especial entre os vários outros ossuários que a gente tem nesse contexto é uma inscrição em aramaico que aparece em um dos lados dele, que diz o seguinte: Yaakov bar Yosef Akui de Yeshua. Ou seja, esse seria um ossuário de Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Como esse ossuário foi de fato datado do primeiro século depois de Cristo, e ele traz esses três nomes associados, né, Tiago, José e Jesus, muitas pessoas logo começaram a suspeitar que ele poderia ser o ossuário de Tiago, chamado de Tiago o Justo, que é um personagem que aparece na Bíblia como sendo irmão de Jesus e filho de José. Consequentemente, a gente teria aí uma evidência concreta da existência de um irmão de Jesus, o que indiretamente seria uma evidência da existência do próprio Jesus. Isso de fato não é impossível, mas também não é muito certo, porque há uma série de detalhes que a gente tem que considerar aí nessa história. O primeiro detalhe é que esses três nomes, Tiago, José e Jesus, estão entre os nomes masculinos mais comuns daquele contexto. Dos 147 nomes masculinos e femininos que aparecem em ossuários da região, 19 são José e 10 são Tiago. Esses dois nomes são inclusive os nomes masculinos mais comuns dos ossuários, o primeiro e o segundo lugar. E considerando outros documentos do período, um estudo apontou que 14% de todos os nomes judaicos desse contexto eram variações aramaicas de José, né, Yosef ou Yehosef, 9% eram variações de Jesus, Yehoshua ou Yeshua, e 12% eram Tiagos, né, Yaakov.
E aqui a gente pode traduzir Yaakov como Tiago ou Jacó, né? A origem do nome é a mesma, como eu já expliquei no vídeo aqui no canal. E considerando esses números, o historiador André Lemaire, que foi o responsável por esse estudo, chegou à conclusão de que nesse período de dominação romana na Judeia, no qual teria vivido Jesus, poderiam ter existido cerca de 20 homens chamados Tiago, que eram filhos de algum José e irmãos de algum Jesus. E ainda há um segundo detalhe sobre essa evidência arqueológica, né, o ossuário de Tiago, que é o seguinte: apesar do ossuário ser datado com muita segurança como sendo um objeto realmente do século I, e isso por várias formas de datação, inclusive de datação química, a inscrição que aparece no ossuário pode não ser original. Inclusive, durante um tempo, o colecionador, que é o dono desse objeto, chegou a ter 44 processos de falsificação no seu nome, incluindo um processo por causa do ossuário de Tiago. Quando esse objeto foi submetido pela primeira vez a uma junta de especialistas, eles inclusive chegaram à conclusão de que a inscrição era falsa. Mais recentemente, um novo exame deu um parecer... Deixa eu falar alguma coisa aqui, né? Senão vão achar que eu tô, sei lá. Mas o YouTube, né, vai achar que eu não tô reagindo. Tô reagindo, YouTube. Ser favorável à autenticidade da inscrição. Mas seja como for, mesmo que a inscrição seja autêntica e essa segunda junta de especialistas tenha mais razão que a primeira junta de especialistas, ainda assim não dá para saber se esses Tiago, José e Jesus que aparecem na inscrição são exatamente os Tiago, José e Jesus que a gente está procurando. E esse é só um exemplo de quão inconclusivas e precárias podem ser as evidências arqueológicas, por mais sólidas e palpáveis que elas sejam. No final das contas, o que manda não é tanto o objeto em si, mas a interpretação desse objeto. E essa interpretação depende de muitas outras informações, como as informações que a gente encontra em outros tipos de fonte que são extremamente importantes para a história, que são as fontes escritas. E é para elas, então, que a gente vai agora. As fontes mais antigas, mais informativas e mais numerosas que a gente tem sobre Jesus são as fontes escritas por cristãos. Mas, obviamente, os seguidores de Jesus vão dizer que Jesus existiu. Então, antes de ir para essas fontes, vamos ver alguns outros autores. Na verdade, o que acontece? Vamos ver se ele vai chegar nesse ponto, né? Mas a fonte que ele tem que procurar aí é o próprio os escritos dos judeus, né? Porque os judeus negaram a Cristo, se rebelaram contra ele e o crucificaram. Não tem povo na terra mais anticristão do que os judeus. Não tem povo na terra que mais tentou fazer com que o nome de Cristo fosse apagado da história da existência do que os judeus. Os talmudistas, né? E eles relatam no Talmud, eles relatam nos seus textos que Jesus existiu, pô. Falam mal, falam que era um bruxo, que prendeu bruxaria no Egito. Falam várias coisas, né, ruins sobre ele. Mas falam. Deixam claro que ele existiu. E, aliás, o povo judeu é esse povo que carrega essa missão de escrever, registrar a história. E é o que eles vêm fazendo há milênios. Sabe, o judeu fica lá copiando a Torá, os caralho lá. É uma parte da missão deles. É o que Deus quis que eles fizessem, né? Os judeus são muito, né, quadrados, assim, muito cheios de regras, né? Eles boicotam várias, mete o louco, mete. Outro assunto, né? Mas, ainda assim, estão lá, fazendo grande parte das coisas, o essencial ali, pelo menos, fora todos os migué que eles dão, eles estão lá fazendo. E a história foi registrada, grande parte, por eles. E lá consta o nome de Cristo. Que dão pistas sobre a existência de Jesus. E a gente pode começar pelos romanos, né? E entre os romanos, primeiro, cronologicamente, a gente pode falar sobre Plínio. Caius Plínios Caecilius Secundus, mais conhecido como Plínio o Jovem, foi um senador e jurista romano que ocupou vários cargos imperiais ao longo da sua vida. O que mais nos interessa aqui é que Plínio foi apontado como governador da província de Ponto. Velho, eu tenho 300 abas aqui e o meu TDAH, ele fica querendo abrir todas. É incrível, eu não consigo prestar atenção na porra de um vídeo, mano. Entre os anos 111 e 113. E nesse período, Plínio trocou muitas cartas com o imperador Trajano, contando para ele o que acontecia ali na região e pedindo orientações sobre como lidar com questões mais específicas. Uma dessas cartas, que é a carta 96, é o registro mais antigo que a gente tem hoje de
de uma fonte romana mencionando explicitamente a figura de Jesus. E o contexto da carta é o seguinte: Plínio vinha recebendo várias denúncias contra a presença e a atividade de cristãos na sua província, e ele não sabia muito bem como lidar com essa nova superstição contagiosa, que é como ele se refere ao cristianismo. Ele disse para o imperador que até então, sempre que alguém era trazido a ele como um cristão, ele forçava a pessoa a invocar os deuses romanos, a adorar imagens do imperador e de outros deuses, e a fazer oferendas a esses deuses e a insultar Cristo. Se a pessoa estivesse disposta a fazer isso, ela era liberada, e se não, ela era punida. Além disso, ele registra também que os cristãos sempre diziam que não tinham cometido nenhum crime para estar sendo levados a julgamento, e que as suas atividades eram simplesmente realizar encontros periódicos nos quais eles cantavam hinos a Cristo, quase como se fosse um deus. E é basicamente isso que o Plínio diz então na sua carta, né? E Trajano, o imperador, responde à carta dizendo que não tinha diretrizes muito específicas sobre essa questão, mas ele aconselha Plínio a não buscar ativamente os cristãos, nem a aceitar denúncias anônimas. Mas, caso alguém levasse um cristão até ele para julgamento, né, simplesmente por ser cristão, esse acusado deveria ser forçado a se retratar, adorando os deuses romanos, né, ou então ele seria punido. E a gente pode tirar várias informações interessantes, então, a partir dessas cartas. Primeiro, fica evidente que o cristianismo já era um fenômeno bastante desenvolvido no início ali do segundo século, a ponto de ter chegado na Ásia Menor, onde era a província de Ponto Bitínia, e a ponto de estar causando um grande impacto também, né, grande o suficiente para motivar um governador a enviar uma carta ao imperador para saber como lidar com a situação. Outra coisa é que a gente já pode ver também nessas cartas que o cristianismo era detestado por parte da população do império e era efetivamente perseguido, né? Pelo menos pontualmente. E terceiro, e mais importante para a questão da existência histórica de Jesus, é que essa carta também sugere que nesse estágio inicial do cristianismo, Cristo era adorado quase como um deus, pelo menos são essas palavras que Plínio registra. Esse quase é bem interessante porque dá a entender que Cristo era cultuado e que ele recebia honras elevadíssimas, mas não era visto exatamente, né, efetivamente, como um ser do mesmo tipo de Zeus ou de Apolo. Ele era provavelmente um homem, alguém que havia existido realmente de carne e osso, mas não era tratado como um simples mortal. Ele era, de novo, né, quase um deus, mas não exatamente. Esse testemunho de Plínio, que vem ali da sua relação com cristãos que ele levava, né, e recebia, pelo menos, em julgamento, já começa a oferecer algumas pecinhas para o nosso quebra-cabeça, mas ainda são muito poucas peças. Ele não diz nada, por exemplo, sobre a origem de Cristo, sobre o que ele fez ou sobre o que fizeram com ele. O que ele diz simplesmente é que havia um movimento que cultuava o tal Cristo. Só que alguma dessas coisas que a gente não encontra em Plínio, a gente pode sim encontrar em textos deixados por outros dos seus contemporâneos, como por exemplo Tácito e Suetônio. Públio ou Gaius Cornélios Tácito foi um senador romano que também ocupou uma série de cargos imperiais e durante a sua atuação pública ele escreveu duas obras históricas muito importantes, que são as Histórias, que cobrem o período que vai da morte de Nero até a morte de Domiciano, e os Anais, que voltam aos tempos de Tibério e avançam até o governo de Nero. Nesse último livro, que data por volta do ano 120, há um relato sobre o famoso incêndio de Roma. Tácito diz que esse incêndio, que teria acontecido em julho de 64, foi atribuído por parte da população ao imperador Nero. Mas o Nero, para se livrar dessa acusação popular, passou a culpa para um grupo que era detestado na cidade, a quem a multidão chamava de cristãos, ou melhor, de crestãos. O texto diz o seguinte: Nero substituiu como culpados e puniu de maneiras incomuns aqueles odiados por seus atos vergonhosos, a quem a multidão chamava de cristãos. O fundador desse nome, Cristo, havia sido executado no reino de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Suprimida por um tempo essa mortal superstição, né, o cristianismo, irrompeu novamente não apenas na Judéia, a origem desse mal, mas também na cidade de Roma, onde todas as coisas terríveis e vergonhosas de todos os lugares se encontram e se tornam populares. Esse documento não só diz muito sobre o cristianismo inicial, mas também diz coisas muito importantes sobre a própria figura de Cristo. Tácito registra que Cristo viveu nos tempos de Tibério, foi imperador entre 14 e 37, diz também que ele foi executado sob Pilatos, governador da Judéia, entre 26 e 36, e diz que o movimento que ele iniciou, né, que Cristo iniciou na Judéia, já estava presente em Roma no ano 64, onde era considerado por muitos como sendo um mal e uma superstição, né, ou seja, um culto ilegítimo. Tácito escreveu essas palavras no início do segundo século, e certamente não foi testemunha direta de quase nada disso, mas mesmo se por algum motivo a gente não quiser aceitar integralmente o testemunho do Tácito, ainda assim há algumas coisas que são inegáveis. A primeira delas é que o cristianismo era sem dúvida nenhuma conhecido em Roma no início do século II, que era quando Tácito estava escrevendo. A segunda delas é que pelo menos era plausível para Tácito e para sua audiência. Então você vê como a história de Cristo se cruza com várias histórias importantes da humanidade, como a própria Roma, sabe? Então são momentos históricos que estão lá.
Se fosse uma mitologia, caralho, como que essa mitologia tá tão entrelaçada à história da humanidade assim, envolvendo pessoas e personalidades que as pessoas não duvidam que existiram? Ninguém se questiona se, né, se Judas existiu, se Maria existiu, se os irmãos, os imperadores romanos da época, os imperadores do Egito da época. Não, mas Cristo, Cristo é uma mitologia, parece, não sei, cara. Que o cristianismo já fosse conhecido em Roma antes, em meados do primeiro século, né, nos tempos do grande incêndio de Roma, em 64, e terceiro, que esse movimento dos cristãos era atribuído a uma figura fundadora chamada de Cristo, que era descrita como um homem, né, um homem de carne e osso, da província da Judeia, executado pela autoridade romana por volta do ano 30. E sobre o termo cristãos, né, só para não deixar isso muito no ar, essa é uma grafia que aparece em vários textos antigos. Crestos, ou Crestus, era um nome próprio greco-romano que vinha de um adjetivo que significava bom ou útil. Esse nome é muito parecido com o título Christus, que é uma palavra em grego que significa ungido, né, e traduz o termo hebraico Mashia, ou Messias. Por causa disso, muitos autores não cristãos, né, que não estavam familiarizados com o messianismo judaico, nem com a teologia cristã, confundiam esse título Christus com o nome próprio Crestus, com frequência. Um cristão do quarto século, por exemplo, que é o Lactâncio, chegou até a registrar sua irritação com esse erro de pessoas ignorantes, que é como ele chama essa confusão. Outra fonte antiga, inclusive, sobre Jesus, que também faz essa confusão, né, de Crestus com Christus, é Suetônio. Gaio Suetônio Tranquilos também foi um autor romano que viveu na virada do primeiro para o segundo século e deixou uma obra muito importante, chamada Vida dos 12 Césares. Essa obra traz as biografias dos governantes romanos desde Júlio César até Domiciano, e no meio disso, na biografia do imperador Cláudio, que reinou entre 41 e 54, a gente encontra mais uma referência a Crestus, que é o seguinte: ele, Cláudio, né, o imperador... Podia ter procurado um vídeo mais curtinho, né, velho? José, Talmud, ó. Vamos pular aqui pro Talmud, ó. Que é justamente o que eu falei, né? Talmud é o. Talmud, galera, é os pregamentos judaicos que antes eles não queriam escrever, eles falavam, né? Porque tem coisas muito pesadas ali sobre a humanidade e tal, né? Os judeus, não sei se você que está assistindo sabe, mas os judeus, ser judeu não é uma religião. O judaísmo é um povo, é uma linhagem, é sangue. E também é uma religião. É intrínseco, é uma coisa intrínseca na outra. Ser judeu é você ser um povo que está intrinsecamente ligado à sua cultura. E a cultura judaica pode ser entendida como uma religião. Só que uma religião que você não pode. Você até pode, assim, falar, se você for um gentio, né, um não judeu, você pode se converter ao judaísmo e tal, fazer a mesma coisa, né? Não sei quem que vai querer, bagulho chato, mas máximo respeito aí, na verdade. Talvez eu que seja o merda que não consiga seguir as coisas que Deus pede, mas também, graças a Deus, eu não preciso porque eu não sou judeu, né? Então, mas, enfim, é importante distinguir isso. E mesmo que você se converta ao judaísmo, você nunca vai ser considerado um judeu, porque para você ser judeu você tem que nascer de pai e mãe gentios, desculpa, judeus. Expulsou os judeus de Roma, pois eles estavam sempre causando perturbações por causa do instigador Crestus. Como Crestus, como eu já disse, não era um nome comum judaico, mas sim um nome comum grego. Eu vou pular pro Talmud aqui, tá? Problema. Esses outros textos estão em dois documentos diferentes, que são o Talmud e o Toledot Yeshu. O Talmud é um conjunto de textos rabínicos que foram escritos e reunidos para preservar as tradições judaicas depois da destruição de Jerusalém e da dispersão dos judeus no contexto das guerras romano-judaicas. Entre esses textos, a gente tem algumas menções a um tal de Yeshu, que fazia coisas extraordinárias e acabou sendo executado. Só que essas menções não são nada positivas. Um trecho, por exemplo, diz assim: foi ensinado, na véspera da Páscoa, enforcaram Yeshu. Um arauto foi adiante dele por 40 dias, proclamando: ele será apedrejado porque praticou magia e induziu Israel a se perder. Que qualquer um que saiba alguma coisa a seu favor, venha à frente e implore por ele. Mas nada foi encontrado a seu favor e eles o enforcaram na véspera da Páscoa. Outro documento, que é o Toledot Yeshu, também traz algumas declarações nesse sentido, né, de que Jesus, ou Yeshu, foi um feiticeiro que violou as leis e os costumes judaicos e acabou sendo enforcado por causa disso. Ele também diz que Jesus nasceu de uma relação extraconjugal entre a sua mãe e um homem chamado Pantera, diz que ele se autoproclamou como sendo Messias, que ele fez muitos milagres usando indevidamente as letras do nome inefável de Deus e que os seus discípulos tentaram esconder o seu corpo para dizer que ele tinha subido aos céus. Tanto esse Toledot Yeshu quanto as passagens sobre Jesus no Talmud, obviamente fazem parte de um contexto de polêmicas ali entre judeus e cristãos na antiguidade. No caso do Toledot Yeshu, na verdade, a gente já está na Idade Média, né? A versão mais antiga que a gente tem desse texto
é do século IX. O Talmud, com certeza, é bem anterior a isso, mas é difícil datar cada uma das suas partes com muita precisão. Né? Essa é uma coleção de texto que foi ganhando a sua forma atual, principalmente entre o terceiro e o sexto século. De qualquer forma, ambas as fontes são muito tardias e, consequentemente, têm uma probabilidade muito pequena de registrar fielmente eventos do passado. Bom, então é isso, galera. Não vou adentrar mais muito nisso. Se você quiser se aprofundar mais, assiste esse vídeo aqui completo. Mas, para resumir, é isso. Jesus foi uma personalidade histórica. Vocês puderam ver aqui que os próprios judeus escreveram sobre ele. Vários relatos de vários povos ao redor do mundo. Existe lastro. Tá? Fico por aqui. Um abraço, um beijo, tchau.